Boa noite a todos! Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: qual tem sido a sua oferta para Deus? Oferta de Abel ou oferta de Caim? Sejam todos muito bem-vindos, meus amados irmãos. Sintam-se devidamente acolhidos e cumprimentados. Nós já vamos dar início a este tema de tão alta relevância. Será que nós estamos ofertando a Deus como Caim? Ou será que nós estamos ofertando a Deus como Abel? Como Abel ou como Caim? Mas em que sentido? A gente já vai entender em que sentido é isso. Vamos abrir a live com uma passagem muito emblemática, que inclusive é utilizada em louvores. Acredito que quase todos conhecem. Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Muitas pessoas acabam se esquecendo disso. Então, toda a glória, toda a honra ao eterno Deus, ao Criador dos céus e da terra, das fontes das águas, do mar e de todos os seres que neles vivem. Só que ultimamente as pessoas elas estão deixando a adoração de lado e estão focadas muito mais no que elas querem. Ou seja, as pessoas estão focadas muito mais em suas petições. Não que seja errado você ter os seus pedidos, ainda mais nos momentos que nós vivemos. A vida do cristão não é fácil, nós enfrentamos muitas tribulações. Porém, em primeiro lugar está a adoração. Em primeiro lugar está o que nós oferecemos a Deus, a nossa obediência, a nossa vida de oração. E em segundo lugar, aquelas coisas que nós precisamos. E tem que ter o motivo certo, a gente já vai entender. A gente já vai se aprofundar. A nossa geração ela tem que entender que nós somos servos, não é Deus que é servo. O servo, ele não faz a vontade própria, ele faz a vontade do seu Senhor. Então, se nós chamamos Deus de Senhor, nós temos que fazer a vontade de Deus e não Ele fazer a nossa vontade. Muito embora seja lícito fazer pedidos, mas eles têm que ser pelo motivo certo também. Vamos para Gênesis capítulo 4, comecinho da Bíblia. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E depois nós sabemos o que aconteceu. Caim, ele deixou o pecado dominar, acabou matando Abel por ciúmes, por inveja, por motivo torpe. Mas o que nós vemos nessa passagem, nesta narrativa? Eu já vi análises muito rasas sobre isso. Tem várias análises que são feitas, mas elas não vão a fundo. Alguns dizem, Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele trouxe um fruto da terra e Abel levou
uma ovelha, talvez, do seu rebanho, e Deus se agradou porque um levou uma ovelha e Deus não gostou do... Não é isso, na verdade. Na realidade, não é isso. Veja bem. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então, cada um, teoricamente, levou daquilo que tinha. Então Abel levou uma ovelha e Caim levou um produto da terra. E não foi pelo fato de ser uma ovelha ou pelo fato de ser um produto da terra que Deus se agradou de um e ficou desgostoso do outro. Não. Olha que interessante. Vamos ver aqui no verso 3. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É uma narrativa seca. Aparentemente ele pegou qualquer coisa lá. Pegou alguma coisa alguma planta que nasceu e levou. Alguma fruta, algum vegetal. Simplesmente sem muita preocupação, sem muito zelo. Parece que ele fez de forma meio que obrigatória. Sabe aquele crente morno que ora meio que de má vontade, ou vai assistir um culto meio que empurrado, meio que obrigado? Então, Caim, a impressão que nós temos aqui é que Caim estava simplesmente cumprindo uma formalidade. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Como se ele tivesse assim, preciso cumprir essa obrigação aqui, essa formalidade. É aquele crente que ele vai no culto uma vez por semana. Tenho que ir no culto porque hoje é domingo. Ou aquele católico que vai na missa. Preciso ir na missa porque faz tempo que eu não vou. Caim fez mais ou menos isso. Acho que vocês estão entendendo a analogia. O Wagner Cardoso colocou um bom comentário aqui, olha. Cadê o comentário do Wagner Cardoso? Ele não escolheu o melhor da terra. Exatamente, ele não teve uma preocupação de escolher. Ele não teve uma preocupação de, assim, se empenhar no que ele na oferta. Agora, em contrapartida, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Em algumas versões, Abel trouxe das primícias de seu rebanho. Vamos mudar aqui a versão para ver como que está. Olha que interessante. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, do que ele tinha de melhor e da gordura deste. Gordura na Bíblia é algo muito bom, é uma carne muito valorosa, valiosa. E se a gente ler com mais calma, nós vamos perceber que agradou-se o Senhor em primeiro lugar de Abel. E depois, e em segundo lugar da sua oferta. Olha que interessante, a gente vê tantas análises falando das ofertas. Um levou um vegetal, um legumes, uma fruta, e outro levou uma ovelha, Deus gostou mais da ovelha. Não é isso, Deus sonda os corações. Não é isso, pessoal. Deus gostou mais da ovelha do que do legumes. Deus, o que importa é o interior, é o coração. Por isso que a passagem fala: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro ele se agradou de Abel. Primeiro ele se agradou do empenho de Abel, do zelo de Abel, da adoração de Abel, de escolher das primícias do seu rebanho. Ele foi lá e pegou a melhor ovelha, sem manchas, sem máculas, jovem. Ele escolheu. Ele não pegou a primeira que ele viu, ele não pegou uma manca, ele não pegou... Ele foi lá, deixa eu ver qual que é a melhor, eu vou levar o que eu tenho de melhor para Deus. Então esse é aquele crente que fala: não, eu sou o primeiro a chegar no local de culto. Aquele crente que não tem pressa para orar, que
acorda, já ora, ora de novo à tarde, à noite, faz uma oração mais longa à noite. Então ele não fez por obrigação, ele fez por amar a Deus sobre todas as coisas, por adoração. Por isso que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ou seja, e por consequência de sua oferta. E por consequência de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. A mesma coisa. Ele não se agradou de Caim. Ele não se agradou da postura de Caim, da falta de zelo de Caim. Ele não se agradou do procedimento de Caim de simplesmente pegar qualquer coisa. Ah, vou lá ofertar porque tem que ofertar. Ah, vou pro culto porque tem que ir pro culto. Ah, poxa, vou ler a Bíblia que faz tempo que eu não leio, eu vou ler um capítulo pelo menos. Não. Aqui nós estamos vendo a comparação entre um crente verdadeiro e o crente padrão morno do sistema. O crente verdadeiro, ele coloca Deus e as coisas de Deus, o reino dos céus, em primeiro lugar. A coisa que ele mais gosta, por exemplo, o verdadeiro crente, a coisa que ele mais gosta é falar sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, não importa onde ele esteja. Ele pode estar viajando, ele pode estar fora do país, ele está pensando nas coisas de Deus, ele está pensando na Bíblia, ele continua mantendo a vida de oração. Agora, Caim era aquele crente morno que só fazia por religiosidade, que só fazia por formalidade, que só fazia por costume. Que é o que acontece com 99,9% dos crentes. O irmão Guto Rosato falou: devemos oferecer o melhor que pudermos. Fabiano Silva: Deus sonda os corações. Exatamente, exatamente. Nossas vidas, verdade em foco. Nossas vidas devem primeiro ser um altar de adoração ao eterno Deus. Sim. Tema bom. Primeiro reconheço minha submissão a Deus, sabendo que minha adoração deve ser as primícias, deve ser uma adoração por excelência. E o Marcelo falou: sinceridade para com as coisas do Altíssimo. Muito bom, muito bom. Nós estamos todos aqui no mesmo espírito. Nós estamos todos aqui com o mesmo entendimento. Muito bom. Então vamos dar sequência. E o que isso levou, esta oferta de Abel? Nós vemos agora no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, versículo 4, Abel é colocado no rol dos heróis da fé. Olha que interessante. A gente vai sair do comecinho da Bíblia, Gênesis 4, lá dos primórdios, já para o final, né? Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então, ele ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. Por amor a Deus, por temor a Deus, que é um sentimento de extremo respeito, reverência, obediência, ele falou: eu preciso levar o que eu tenho de melhor. Eu preciso levar para o Deus Altíssimo, para o Deus Todo-Poderoso, para o Criador dos céus e da terra, o que eu tenho de melhor. Por respeito, por temor e por amor. Por isso que ele foi reconhecido como justo. Por isso que Deus aprovou as suas ofertas. E a fé dele foi considerada uma fé viva, uma fé verdadeira.
A maioria dos crentes de hoje, da igreja de Laodiceia, não sou eu que estou falando, tá? A própria Bíblia fala como que é o crente, como que é a igreja de Laodiceia. O próprio Jesus falou: será que quando o Filho do Homem retornar, ainda haverá fé na terra? O Senhor Jesus questionou se ainda haveria fé na terra. Então é isso que eu tô trazendo para vocês. Nós não podemos brincar de ser crentes. Nós não podemos ficar em cima do muro. Não existe muro. Só existe trigo e joio, salvo e condenado. Só existe árvore que produz fruto bom e árvore que produz fruto ruim. Não existe muro, não existe meio termo. Ah, não pode ser radical, não pode... Ah, eu concordo com isso, mas não concordo com aquilo. Esquece, esquece. Ou você entrega tudo para Deus, ou vai para o mundo. Ou vai para o mundo. Porque o morno será vomitado. Irmãos, não esqueçam de deixar o like, porque tem muitos irmãos que vão assistir amanhã, tá? Para que o vídeo possa aparecer na plataforma, para que ele possa ser recomendado. É só por isso que a gente pede para que deixem o like, para que compartilhem. Voltando aqui, nós vemos que Abel ele foi colocado no hall dos heróis da fé. E nós, se a Bíblia estivesse sendo escrita, nós teríamos que ser dignos de ser colocados nesse rol. Porque a fé, aquela fé morta, segundo o livro de Tiago, aquela fé sem obras, ela é morta. Ela não salva. Você falar que crê em Jesus como seu Salvador, você simplesmente pronunciar essas palavras, que você crê em Jesus como seu suficiente Salvador, aquele que no teu lugar morreu na cruz, essa declaração por si só ela não salva. É uma declaração fria, porque quem crê é discípulo dele. Jesus não falou saiam e façam crentes em Mateus 28:19. Ele falou saiam e façam discípulos. Façam discípulos, batizando-os em meu nome. O discípulo, ele faz aquilo que o mestre ensinou. Ele não simplesmente dá uma declaração sem os frutos para acompanhar. Porque geralmente prega-se um evangelho conveniente. Olha, você tem que ir para Cristo em busca de alguma coisa. Geralmente prega-se o princípio do interesse. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas com a lei da vantagem. Nós temos que fazer a seguinte pergunta. O que nos leva a buscar a Deus? Quais são as nossas motivações? Quais são os nossos desejos? O nosso desejo é sentir a presença de Deus, é sentir a unção de Deus, é servi-lo, é ter algum ministério, alguma participação na obra, ou é adquirir alguma coisa, simplesmente conseguir um emprego, um casamento, a casa própria, uma cura. Porque Jesus, ele era seguido por grandes multidões. Só que ele começou a pregar e ia todo mundo embora. Teve momentos que ficaram só os discípulos e olha, mesmo eles falaram duro esse discurso, quem pode ouvi-lo? A gente já vai ver essa parte das multidões. Então, será que nós estamos buscando a Deus com a motivação certa? Ou será que será que o nosso foco é servir? Ou será que o nosso foco é receber? Vamos ver a motivação de Abraão. Vamos entender se Abraão ele foi chamado a princípio para entregar ou para
receber. Nós já vimos aqui a oferta de Abel. Só que agora a gente vai ver uma oferta maior do que a oferta de Abel. Vamos ver a oferta de Abraão para Deus. Vamos agora tentar nos comparar a Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então, a Bíblia deixa claro, Deus ele não tenta ninguém, que ele também não pode ser tentado pelo mal, mas ele pode nos colocar à prova. Talvez nem seja para que ele prove o nosso valor, porque ele é presciente. Mas quem sabe, Deus muitas vezes nos coloca à prova ou nos coloca no deserto para que nós saibamos até onde nós podemos chegar, porque às vezes a gente acha que não é capaz. Às vezes a gente acha que aquilo é demais para nós. Então Deus ele nos põe à prova. Até mesmo para que a gente veja aquilo que a gente é capaz de fazer. Então, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Olha isso. Abel, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ele trouxe as melhores ovelhas que ele tinha. Só que agora complicou um pouco mais. Deus chega para Abraão e fala: Tome seu único filho Isaque, a quem você ama. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Será que esse evangelho é só para ganhar? Vamos ver. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha que interessante, Abraão fala: depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai! Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Vejam a oferta de Abraão para Deus. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, o único filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Então Abraão, ele foi colocado em uma grande prova. Deus pediu tudo o que ele tinha. Ou seja, o único herdeiro, o único filho de Sara, né? O único filho da promessa.
Porque Ismael era filho de Agar, não era o filho da promessa. Então Deus pediu o único filho dele e de Sara. E ele não negou. Então o anjo do Senhor disse: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Depois nós vemos, olha. E disse Deus: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades do que lhe forem inimigos. E por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Então aqui nós vemos um exemplo de fé, de temor, de adoração e de obediência. Um exemplo de oferta pura para Deus. E a gente pede tão pouco, né? Hoje em dia, os crentes, eles não podem fazer nada. Eles não têm tempo. Você fala, olha, precisa ler a Bíblia. Ele fala, mas eu não tenho tempo. Olha, precisa fazer uma oração de manhã, quando acorda, agradecer, pedir para Deus estar contigo, estar presente no seu dia. Ah, não, mas eu já acordo atrasado. Poxa, leia pelo menos 2 capítulos da Bíblia. Ah, não consigo, porque à noite eu tô com sono, eu gosto de ver Netflix, eu gosto de ver filme, série, Jornal Nacional, sei lá, nossa, coisas terríveis. Nós temos que dedicar o nosso melhor para Deus. Não que você não tenha os seus afazeres, a sua família para cuidar, o seu trabalho secular, tudo isso faz parte. Porém, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, para receber tamanha bênção, primeiro Abraão precisou fazer uma oferta. Existe um princípio. Isso aqui é um princípio, tá? É o princípio de dar para receber. É um princípio bíblico, nós já vamos ver. Então ele foi abençoado grandemente por Deus. E todos os povos da terra. O Messias veio da linhagem dele. É interessante a gente notar que é até uma pregação difícil de fazer, porque dificilmente alguém vai se aproximar de você para te oferecer alguma coisa. Dificilmente alguém vai chegar até você simplesmente para te ajudar, para te oferecer alguma coisa, algum apoio, alguma oferta, algum benefício. A gente até acha estranho, né? A gente desconfia, não, tem alguma coisa errada, deve ser um golpe. Porque as pessoas, elas... É tudo por interesse. Felizmente, né? Tudo por interesse. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo a mesma coisa com Deus. Então as pessoas, da mesma forma como elas se aproximam do outro com algum interesse, querendo alguma coisa em troca, ou porque ela quer alguma coisa, então eu vou lá e chego em alguém porque eu quero um favor daquela pessoa, ou eu quero que ela compre alguma coisa minha, ou eu quero que ela me empreste alguma coisa, ou eu quero que ela me fale alguma coisa. E o que acontece? Acaba acontecendo o mesmo com Deus. Então as pessoas, elas não se aproximam de Deus para adorá-lo. Elas fazem o mesmo que elas fazem com os outros. Elas se aproximam de Deus para pedir alguma coisa. Para pedir uma cura. Para pedir para passar no concurso. Para pedir um emprego. Não que seja errado pedir, eu repito, não é errado pedir essas coisas. Mas o foco é servir, é adorar. Primeiro você reverencia, você adora, você serve, você coloca a sua vida à disposição de Deus. Você se coloca como servo, como instrumento para trabalhar na obra de Deus.
Depois, você pode formular suas petições, mas desde que sejam pelos motivos certos. Você não pode pedir um carro mais bonito, um carro importado, para você se exibir para os seus vizinhos. Você não pode pedir uma casa maior para você dar festas. Tudo tem que ser pelo motivo certo. Eu quero um carro para trabalhar, porque eu preciso, mas eu também vou usar na obra, eu vou para alguma missão, vou dar carona para os irmãos, tudo tem que ser pro motivo certo. Eu quero uma casa maior, mas para congregar os irmãos na casa. A gente não pode pedir as coisas simplesmente para o nosso deleite, para o nosso benefício exclusivo. A oração da coragem é que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha, pois a tua vontade é justa, reta, perfeita e agradável, e a minha não. A nossa vontade ela é corrompida, irmãos. Nós somos filhos de Adão e Eva. Eles caíram. Então nós temos que pedir que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, pois Deus sabe o que é melhor para nós. Não adianta a gente querer fazer a vontade da carne. Nós temos que deixar o Espírito de Deus agir sobre nós. É a única forma, não existe outra forma. Qualquer outra forma vai levar à destruição e à morte. Qualquer outra forma a gente vai cair lá no livro de Eclesiastes, do rei Salomão. É tudo ilusão. Ele falou, eu não neguei nenhum prazer a mim. Eu tive tudo. Eu tive todo o dinheiro do mundo, todo o ouro do mundo, 700 mulheres, 300 concubinas, talheres de ouro, plantações, vinhas, oliveiras, gado. Fui o maior criador de gado do mundo, mas tudo é uma ilusão. Ele chegou no final da vida mal-humorado. A gente vê que o livro de Eclesiastes é um livro meio que mal-humorado. Chegou depressivo, porque não adianta. A vida está no Espírito de Deus agindo em nós, em servir a Cristo Jesus. As pessoas que vivem apenas para dar atendimento às vaidades, elas acabam dependendo de álcool, drogas, antidepressivos e assim por diante. Elas não conseguem ser verdadeiramente felizes, elas não conseguem ter paz, elas não conseguem deixar de ser ansiosas, porque cada vez elas têm que buscar mais coisas e fica aquela busca frenética, incessante, igual o rei Salomão, experimentou de tudo, teve tudo, acabou depressivo. Nós não sabemos nem sequer se ele foi salvo, né? A gente não tem nem essa confirmação nas escrituras. Então, eu estava falando do princípio. Primeiro dar para receber. Abraão ele não é chamado para ganhar. Abraão é chamado para perder. Abraão é chamado para oferecer, para sacrificar o que ele tinha de mais precioso. Antes de Abel ser considerado justo, ele ofereceu as primícias do seu rebanho. E Jó, irmãos, vamos pegar aqui o exemplo de Jó. Jó ele tinha tudo. De repente, olha o que aconteceu com Jó. Vocês sabem, ele tinha tudo, ele era rico, ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, ele tinha bois, ele tinha plantações, tudo. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então roubaram todos os bois, todos os jumentos e mataram os empregados. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse:
fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. E não para por aí. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele perdeu todos os animais, todo o gado, todas as plantações e a casa e os filhos. Ao ouvir isso, qual que é a reação dele? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Isso ele fez em sinal de humilhação. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó, depois de ouvir todas essas notícias, ele se prostrou com o rosto em terra e adorou a Deus. Ele adorou a Deus, ele bendisse a Deus. O Senhor Deus, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó era homem como nós. Jó era imperfeito como nós. Hoje, qualquer coisa a pessoa já fala que vai desistir de servir a Deus. Então você fala: olha, irmão, é importante guardar o sábado, é o 4º mandamento. Ah não, você está pedindo demais, vou morrer de fome, tchau. Mas como assim? Você está obedecendo a Deus. Na medida que você obedece, vem as bênçãos. A pessoa não acredita. Você não consegue pedir nada para o crente de hoje. Ele nunca pode, ele sempre está cansado, ou ele está indisposto, ou ele está muito fraco para orar, ou ele começa a se atrair pelas coisas do mundo. E quando a gente começa a deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, o mundo ele vai crescendo e vai tentando nos tragar. Então é complicado, porque nós vemos esses homens que eram homens como nós, com as mesmas fraquezas, com as mesmas paixões, com as mesmas imperfeições, e por uma bobaginha a gente acha que já não vai dar, entendeu? Ah, porque alguém falou tal coisa, não suportei ouvir aquilo. Eu vou abandonar a fé porque minha mãe falou tal coisa, meu irmão falou outra coisa, porque meu tio, porque zombaram de mim, eu fui falar de Jesus, zombaram de mim, então eu não suporto, eu vou abandonar a fé. Olha o que aconteceu com Jó. Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu os 10 filhos. Tudo. Pegou fogo nas coisas, desabou a casa, morreram todos os animais, perdeu as plantações. De repente, ele se prostra com o rosto em terra, em adoração e disse: Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. E continuou fiel. Hoje as pessoas elas não conseguem continuar fiel quando elas ouvem um comentário. Elas ouvem um comentário que desagrada, pronto, caiu da fé. Ah, vou perder minha namorada, porque eu tô me convertendo e ela não. Ah, vou perder meu namorado. O caminho é estreito, não tem como levar bagagem no caminho estreito. O caminho é estreito, passa uma pessoa de cada vez. É igual quando abriu o Mar Vermelho. Fila indiana, é uma pessoa de cada vez. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar. Ou a gente entende isso, ou quando Jesus voltar, ele não vai nos reconhecer.
E aí a gente vai ficar, Senhor, Senhor, mas eu creio, mas Senhor, ele falando, aparte-se de mim, não vos conheço. Você não abriu mão de nada. Você não abriu mão por causa da sua família, você amou mais a sua família, você amou mais seu vizinho, você amou mais sua namorada, você amou mais o grupo de amigos, você amou mais o pastor daquela igreja do sistema, você amou mais o padre, você não saiu, você não sei. Então é complicado. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E tem um detalhe, hein? Tem um detalhe que veio na minha mente hoje à noite. Eu tava... Foi agora há pouco, há 2 horas atrás. Tava meditando na palavra de Deus e veio assim: não vai existir desculpa no trono branco. Olha o que veio na minha mente, da parte de Deus. Não vai existir, não vai ser aceita nenhuma desculpa no julgamento do trono branco. Aí eu perguntei, por quê? E veio na minha mente a resposta. Porque Deus ele não dá nenhuma prova que nós não possamos suportar. Ele não dá uma prova além daquilo que nós podemos suportar. Então, se a gente não suportar, é fraqueza, é desistência, é negligência com tão grande salvação. A prova que você está passando, você tem estrutura para atravessar ela. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos dar sequência aqui ao estudo, porque hoje tá forte a palavra. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? A fé viva é fazer o que ele diz. Porque Senhor é quem manda, é o dono. Então não tem sentido chamar de Senhor e não fazer o que o Senhor manda. Não tem o menor sentido. É a mesma coisa que você contratar um funcionário para uma função e ele fica assim para você, chefe, senhor, e não faz nada. Imagina essa cena, só pra gente entender. Por que esses crentes eles não vão ser salvos? Eles creem que Jesus é o Filho de Deus, é o único e suficiente Salvador, que Jesus morreu por eles na cruz, que derramou sangue justo para os lavar perante Deus. Se você perguntar, eles creem certinho. Mas eles ficam de fora. Por quê? Por causa disso. É a mesma coisa, você contrata um funcionário para fazer a limpeza, um exemplo. Você vai limpar tudo aqui o escritório, tá? Você contratou um funcionário para fazer a limpeza. O funcionário fica para você, chefe, senhor, e não limpa nada. Aí o que você vai falar? Não adianta me chamar de senhor, de chefe, e você não limpa nada, tá tudo sujo. O que adianta? O que vai resolver? É o que Jesus está falando. Não adianta vocês ficarem me reverenciando e não fazer nada do que eu falo. Não guardar nenhum mandamento. Viver como se não existisse lei. Viver na libertinagem, na fornicação, na bebedeira, nas chocarrices, vendo televisão, Rede Globo, filme, qualquer porcaria, distrações sem proveitos. Nós temos que apresentar todo dia para Deus uma oferta de Abel, no mínimo uma oferta de Abel. Princípio de dar para receber. Onde que está isso, Gilberto? Lucas 6,38. Lucas 6,38, olha lá. Deem, ele será dado. Deem, ele será dado. Primeiro renuncia, primeiro abre mão, primeiro solta. A pessoa ela quer vir para Cristo, só que assim, ela não quer dar nada e ainda quer receber. Não, agora eu perdi o emprego, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus. Não, fiquei doente, eu tô desesperado, agora eu vou para a fé. Ah, aconteceu tal coisa. Então, peraí. Você tá vindo
Tudo bem, você está vindo pela dor. Mas só para receber? Você não quer dar nada, ainda quer receber. Sendo que o princípio bíblico é o contrário. Deem, e lhes será dado. Quando eu me converti, eu já falei pra vocês. Quando eu me converti, eu perdi amigo, perdi dinheiro, um monte de coisa. Não tem como. Não tem como levar toda a bagagem. Tem que renunciar. Você vem meio que sozinho, entendeu? Você foi lá, você se converteu. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Como que você vai levar tudo aquilo? Todo aquele mundo? Aquele mundo tem que ficar para trás. Não tem como. Aquele crente que vive disfarçado no mundo, ninguém sabe que ele é crente, tá perdido. Deem, e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida. Lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Aí sim. Agora eu não estou pregando teologia da prosperidade, eu estou pregando um princípio bíblico. Entreguem e receberão. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha que interessante. A gente vê também algo parecido do Antigo Testamento. Deuteronômio 15, do 7 ao 11. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureça o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. 9. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado deste pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração. O que Abel fez? Abel ele não relutou de levar as primícias do rebanho. Ele falou, vou levar essa ovelha melhorzinha aqui, mas, puxa vida, não queria levar essa, vai me fazer falta, complicou. Não, tá escrito assim, dele generosamente e sem relutância no coração, sem titubear. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Se você tem a oportunidade de fazer o bem, vai lá e faz. Vai lá e faz, não pensa duas vezes. Sem relutância no coração. Qual que foi o problema da oferta de Caim? O coração. Ele pegou lá qualquer coisa com o coração ainda endurecido, relutante, por obrigação, por formalidade. E Abel não. Abel não teve relutância no coração. Ele pegou das primícias alegre pela oportunidade de poder agradar a Deus. Ele estava feliz pela oportunidade de poder levar algo a Deus. É que nem o sábado. Sábado é o dia do Senhor. Tem crentes que sofrem com isso. Vou ter que guardar o sábado e agora não vou poder fazer minhas coisas. Não, a gente tem que... É o melhor dia. Imagina, um dia inteiro dedicado a louvar a Deus, a conhecer melhor a palavra de Deus, a cultuar, a se reunir com os irmãos. É o melhor dia, o dia mais esperado. Provérbios 3:9 também. Honre o Senhor com todos os seus recursos
e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Mais uma vez, irmãos, preste atenção, mais uma vez, o princípio lá de Lucas 6,38. Primeiro você faz a oferta, mas de coração. Não pode ser uma troca. Não pode ser falar, entendi como que é o princípio. Não. Primeiro você serve a Deus de coração mesmo. E depois os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É por isso que a Bíblia fala, ao que muito tem, mais lhe será dado. As pessoas, tem gente que não entende essa passagem, fala, nossa, mas é injusto isso. Não, ao que muito tem, mais lhe será dado e terá em abundância. O que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Porque aquele que pouco tem, ele reluta no sentido, pouco tem no sentido de pouco oferecer a Deus. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, de oração, de querer a presença de Deus, de ler a Bíblia, de cultuar. Qualquer talento é válido para honrar a Deus. Então tem pessoas que elas têm, por exemplo, o dom ou o talento da oração. A pessoa ela tem um ministério de oração, então ela não tem essa parte de pregar a palavra tal, mas ela chega lá no quarto dela, em secreto, ela entra no quarto, fecha a porta, ora por 30, 40 irmãos. Ela tá usando um talento dela, ela tá trabalhando na obra. Tem várias formas, entendeu? Tem pessoas que realmente é com dinheiro. O crente ele é rico, um empresário, ele vai lá, compra bíblias, distribui as bíblias, ele ajuda os irmãos, ele trabalha na obra, aluga uma sala para os irmãos se reunirem. Tem várias formas de honrar a Deus. Várias formas. Provérbios está falando com os seus recursos. Recursos em sentido amplo, tá? Pode ser algum talento seu, por exemplo. O irmão não tem nada. Só que ele tem um talento musical. Então o que ele vai fazer? Qual que é a interpretação para esse irmão? Ele não tem nada, ele está numa situação bem complicada, mas ele tem um talento musical. Então tá aqui, ó, honre o Senhor com todos os seus recursos. Ele vai honrar a Deus tocando um instrumento. Ou cantando. De repente ele sabe cantar. Ele vai honrar a Deus dessa forma, entendeu? Quando fala com todos os seus recursos, é recursos em qualquer sentido. Pode ser um dom, pode ser um talento, pode ser... ele tem um carro, ele vai lá e busca os irmãos pro culto, os irmãos que não tem como chegar até o lugar. Ou ele vai num batismo, tudo bem, ele não precisa ser presbítero, ele não precisa ser nada. Ele vai no batismo só para dar carona pros irmãos. Por exemplo, um batismo vai ser em São Paulo. Aí ele mora em São Paulo, ele pega os irmãos que não tem como ir no lugar e leva. Ele está honrando Deus com o seu recurso, ele está usando o carro dele para levar os irmãos. São várias formas, infinitas formas de honrar a Deus com os nossos recursos. Então aqui nós vimos Lucas 6,38, Deuteronômio 15, do 7 ao 11, princípio da retribuição, Provérbios 3, 9 e 10, no sentido de oferecer, ofertar para receber. Qual tem sido a sua oferta para Deus? Oferta de Abel ou de Caim, o tema da live. Agora, a questão das petições, dos pedidos. Os pedidos, eles são legítimos, sim. Porque Deus sabe que nós somos... Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pequenos e Ele é grande. Que nós somos fracos e Ele é forte. Que nós somos frágeis. Ele sabe disso. Ele sabe que nós temos necessidades. Então, nós podemos pedir para Deus aquelas coisas que nós precisamos ou que seriam importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada. Porém,
Olha o que o Tiago fala. Carta de Tiago. Ele fala o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Olha o erro que muitas pessoas cometem, irmãos. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. A pessoa ela só está pensando nela, nos deleites dela. Então ela quer aquele carro para dar inveja no vizinho, ela quer aquela roupa de marca, ela quer para gastar simplesmente não tem nada aqui para obra, entendeu? Tem nada, não tá pensando em nada no reino de Deus. E aí o que o apóstolo fala? Ele fala o seguinte, olha: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então muitas pessoas, elas pedem o que elas não precisam para mostrar para pessoas que elas nem sequer consideram. Vou repetir. As pessoas pedem muitas coisas que elas não precisam para exibir para pessoas que elas nem sequer gostam, nem sequer consideram. Essa é a loucura do mundo de hoje, tá? Às vezes a pessoa se mata de trabalhar porque ela quer uma coisa mais bonita ou mais vistosa do que a do vizinho. Porque ela quer mostrar para tal pessoa da família que ela também pode, que ela também tem, só que ela nem gosta daquela pessoa. Ou ela ficou com inveja que é igual. Não, eu quero um iPhone 20, sei lá em qual que tá, não sei qual que tá no teu iPhone. Não, eu quero o iPhone 20 porque a minha cunhada comprou o iPhone 19 e eu não gosto dela. Pô, você quer uma coisa que você não precisa, totalmente supérflua, para mostrar para uma pessoa que você não gosta. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Olha isso que é importante. O Espírito de Deus, ele habita em nós. O Espírito de Deus, os convertidos, os crentes, eles são templos do Espírito de Deus. Só que o Espírito de Deus, ele não quer que você dê vazão para as coisas da carne, para as coisas do mundo. Por isso que fala, não é sem razão. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Nós temos que dar vazão às coisas do Espírito. Nós temos que privilegiar as coisas do reino dos céus e a sua justiça, porque a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Nós temos também essa passagem em João 15:19 também. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Se você é verdadeiramente convertido, o mundo te odeia. Você não tem afinidade. Se você é verdadeiramente convertido, você não tem afinidade com o mundo, com as coisas do mundo. O seu interesse é com as coisas de Deus. O seu interesse é com o reino vindouro, é em servir. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá.
mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. Então não tem como, irmãos, a gente ficar bem com o mundo. A gente vai ser objeto de zombaria, vão fazer chacotas, vão nos atacar, vão tirar sarro, vão tentar nos derrubar, o mundo vai tentar nos tragar. O mundo ele nos odeia. Não tem como a gente conciliar, é inconciliável. Jesus fala, não tem como servir a dois senhores, porque você vai agradar a um e desagradar ao outro. Você vai dar atenção a um e vai desprezar o outro. Você vai amar a um e vai odiar o outro. Ele falou, não tem como servir a dois senhores. A gente tem que se posicionar. E nós temos que dar a melhor oferta, o melhor de nós para Deus. Nós não podemos fazer a oração quando já estamos com sono, acaba quase que dormindo na oração, faz uma oração curtinha. Nós não podemos deixar para ler a Bíblia quando a gente está totalmente cansado, que a gente não consegue mais absorver nada. Nós não podemos participar de um culto ou de uma pregação, seja presencial ou virtual, por obrigação. Nós temos que ofertar as primícias. Acorda, já se coloca de joelho, orando, agradecendo por mais um dia em que Deus lhe permite acordar com vida, saúde e disposição para habitar nesta terra maravilhosa por Ele criada. Já acorda louvando, adorando, pedindo para que a presença de Deus esteja com você durante todo o dia, para que os anjos dele acampem ao seu redor. Já acorda glorificando. Você vai comer alguma coisa, vai tomar uma água, agradece. Vai almoçar, agradece por aquele alimento, pela fartura, pela prosperidade, por ter um prato de comida, por mais simples que seja, mas tem. À tarde, se possível, faça uma oração. Ah, mas eu tô no meu trabalho. Sei lá, vai no banheiro, vai no depósito, se recolhe poucos minutos, faça uma oração, ou faça uma oração de pensamento. À noite também, não deixa ficar tarde da noite para orar. Fecha a porta do quarto, ora. Lê a Bíblia. A gente tem Bíblia online. Coloca a Bíblia no celular. Todo mundo hoje tem aplicativo da Bíblia no celular. Ah, eu tô indo pro trabalho de ônibus. Vai lendo a Bíblia. Vai lendo a Bíblia no celular. Ou vai ouvindo uma pregação com fone de ouvido. Eu tô indo pro trabalho de metrô, de ônibus, de trem. Tanto faz. Mesmo de carro você consegue ir ouvindo com fone de ouvido, com a Bíblia em áudio. Todo mundo que tá indo ou voltando do trabalho tem que ir e voltar ouvindo ou a Bíblia ou uma pregação. A gente tem muito tempo para ofertar a Deus, só que a gente acaba não ofertando, entendeu? A gente acaba desperdiçando. Por exemplo, que você tá almoçando. Por que você não coloca uma pregação ou a Bíblia em áudio para ouvir durante o almoço? Você tá jantando, a mesma coisa. A gente tem tempo, só tem que saber usar. Quando você está se deslocando de um destino para o outro, durante o trajeto vai ouvindo a Bíblia ou pregações. E também tem que ter um momento de leitura quando você está mais tranquilo em casa, à noite, ou algum dia que você está autônomo. Tem muita gente que está trabalhando autônomo. E aí você pega, lê mesmo, né? Abre ela, lê um capítulo, lê 2, lê 3. Aqui, Tiago 2,18. Alguém poderia dizer ainda: você tem a fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostra-me a sua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Exatamente. A fé é vista pelas obras, pelos frutos. É como a gente consegue identificar uma fé viva. Tudo isso que nós estamos falando é para que a gente se conscientize de dar o melhor para Deus.
e não peguei um fruto aqui da terra, e não quando a gente está cansado, ou aquela oração de 5 minutos antes de dormir, ou tem gente que ora deitado e dorme no meio da oração. Nossa, isso tá muito errado. É complicado. Quer ver um exemplo? O exemplo lá do leproso que foi curado em Lucas 5:12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. Olha que interessante. Primeiro ele chegou reverenciando. O leproso, por mais desesperado que ele estivesse, né, passou um homem coberto de lepra, todo o corpo, ele estava todo machucado. Quando ele viu Jesus, imagina, ele já deveria ter ouvido falar de Jesus há um bom tempo. Sobre os milagres, ele já deveria ter ouvido falar sobre as curas, sobre os sinais, sobre os prodígios desse grande mestre, do Messias. E de repente, ele teve a grande oportunidade de se deparar com Jesus. Ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele não pediu a cura de primeira. Olha que interessante. O princípio bíblico de dar primeiro para somente depois receber. Primeiro ele se prostrou com o rosto em terra. Primeiro ele reverenciou o rei. Depois ele rogou-lhe. E rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. E ainda ele falou: se quiseres. Então primeiro ele prestou toda a reverência, se prostrou com o rosto em terra, se ajoelhou perante Jesus. Depois ele apresentou a petição. E ainda ele falou: se quiseres, podes purificar-me. Ainda mostrou a fé. E mesmo no pedido, o pedido dele foi uma demonstração de fé, crendo que Jesus poderia, caso ele quisesse. Crendo que Jesus tinha o poder para tanto. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então, ele primeiro ofereceu o respeito dele. Ele primeiro concedeu as honras a Jesus. Primeiro ele honrou o mestre, primeiro ele honrou o Messias, e depois de honrar o Messias, ele recebeu a cura. Princípio de dar, de ofertar, para somente depois receber. E nós estávamos falando sobre as multidões. João 6, nós vemos isso claramente. Que não está aberto aqui, mas vamos abrir. João 6, logo no verso 2. Olha que interessante. Vou ler 1 também. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, as multidões, elas não estavam realmente interessadas nas palavras da vida eterna, na pregação, no evangelho em si. Elas continuavam a segui-lo por causa das curas, e também por causa da multiplicação dos pães, e também porque achavam que ele iria subjugar o Império Romano. Então, cada um queria uma coisa: cura, comida, poder. Por isso, eles o seguiam. Se nós descermos um pouquinho mais para o verso 26, olha que interessante. Jesus respondeu. Não, na verdade eu vou ler um pouquinho antes, porque as multidões eles não deixavam ele, ó.
Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Então tinha uma multidão que tinha comido o pão que ele multiplicou. 6:24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então a multidão foi atrás dele. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Olha o que Jesus vai responder. Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dá. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então Jesus falou: olha, a verdade é que vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então alguns seguiam para ter curas, outro por causa de comida. E aí ele fala: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Então, Jesus estava falando, vocês têm que... O foco de vocês deve ser o reino vindouro, as coisas de Deus. Buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E não apenas buscar o que... essas bênçãos temporárias, entendeu? Eles queriam só aquelas bênçãos momentâneas, só aquelas bênçãos temporárias. Ah, um pão, um peixe e tal. Não, a gente tem que ter um objetivo muito maior do que esse. Muito maior do que esse. Sobre uma grande oferta também, a gente pode citar o exemplo de Maria, irmã de Marta. Mateus 26, deixa eu ver se já está aberto aqui. Um exemplo de uma grande oferta a Deus. Pessoa assim, realmente desapegada. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Esse perfume muito caro era caro mesmo. No Evangelho de João está descrito que este perfume custava 300 denários. Ou seja, você precisava trabalhar quase um ano. É isso mesmo, você precisava trabalhar quase um ano inteiro para comprar este frasco de alabastro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Então os discípulos ficaram bravos com Maria. Ficaram bravos. Eles falaram: esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então ela fez uma grande oferta.
Aquele perfume custava 1 ano de trabalho da vida dela. E ela, sem relutância, que é o que nós vemos em Deuteronômio, sem relutância no coração, ela derrubou sobre a cabeça de Jesus. Quando ele se inclinou à mesa, ela derramou sobre a cabeça do mestre, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Então ela fez uma oferta de Abel, ela fez uma oferta de Abraão, ela fez uma oferta importante, significante para Deus. Ela não foi morna. Então a gente tem que oferecer as primícias. Acordar já louvando, acordar já agradecendo, pedindo a presença de Deus e aproveitar todas as oportunidades para estar em contato com a palavra de Deus. Ainda mais a nossa geração que tem a palavra de Deus no celular, né? E as pregações no celular. No nosso bolso a gente tem a Bíblia e milhares de pregações. Então a gente não tem desculpa nenhuma. Não tem como, né? Nós não temos... Eu estava ouvindo de uma pregação de um pastor. Era um país que a Bíblia... É um país comunista que a Bíblia ela é totalmente proibida. Se a pessoa é pega falando da palavra de Deus, ela é condenada à morte. Então o que eles faziam? Eles se reuniam na mata, à noite. Eles pegavam, entravam na mata à noite para pregar, para congregar, para ler a Bíblia, fazer lá uma fogueirinha. E aí teve um encontro com pastores de um país como o Brasil, onde ainda é livre, né? A questão do culto, da religiosidade. E esses pastores, digamos que do Brasil, disseram para eles, olha, nós estaremos orando por vocês, né? A situação complicada de vocês, tem que se esconder na mata à noite, nós estaremos orando por vocês. Eles falaram, não. Vocês não, nós que temos que orar por vocês. Porque vocês têm toda a oportunidade do mundo, tem liberdade de culto, tem liberdade de crença, tem Bíblia à vontade, e mesmo assim vocês não leem, e mesmo assim vocês não congregam, e mesmo assim vocês não focam nas coisas de Deus. Então somos nós que vamos orar por vocês, porque vocês que estão perdidos. E aí eles ficaram chocados, porque realmente, porque nós temos todas as oportunidades do mundo. Nós temos geralmente mais do que uma Bíblia em casa, várias Bíblias no celular. Tem o discipulado inteiro do irmão Flávio, mais de 100 áudios, vídeos. E a gente não... Muitas vezes a gente não dá o devido valor, a gente não aproveita essa oportunidade maravilhosa. Eu sei que na China eles se reúnem em cavernas para ouvir pregação, escondidos. E às vezes faz 48 graus. Eles se reúnem em lugares subterrâneos, lugares sem ventilação, 40 e não sei quantos graus, e ficam... E a pregação começa, por exemplo, 9 da manhã, vai até as 8 da noite. E aí no dia seguinte eles se reúnem novamente. Fernandas Aves. Hoje trocamos nem mais os afazeres domésticos, mas o vício nas redes sociais. Stranger Who. Por algum motivo essa vai ser a geração que mais vai ter perdidos. Jesus falou, será que quando o Filho do Homem voltar ainda haverá fé na Terra? Ele realmente faz esse questionamento. Mateus 5:20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Sim, a nossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Nós temos que estar além do que estavam os mestres da lei. Então, o que nós entendemos?
que o que Deus vai fazer na sua vida começa a partir daquilo que você entrega. Eu vou repetir. O que Deus vai fazer na sua vida começa a partir daquilo que você entrega. Por isso que não adianta você querer que seu estado mude. Não adianta você querer que a sua situação mude simplesmente porque você já está sofrendo há muito tempo. Então tem pessoas que falam assim, olha, eu já estou sofrendo há 5 anos. Outras falam, eu já estou sofrendo há 10 anos, eu já estou há 10 anos no deserto. E outras até mais tempo. Eu estou há muitos e muitos anos sofrendo no deserto. Só que não é isso que vai mudar a sua vida. Você vai continuar sofrendo, só isso. O que Deus vai fazer na sua vida começa a partir daquilo que você entrega. Quem retém não experimenta o sobrenatural de Deus. Se você estiver retendo, você não vai experimentar a ação de Deus. Primeiro você tem que se entregar a Deus, todo o seu ser. Tem até um louvor, né, que fala: tudo que eu sou, todo o meu ser, agora eu não lembro exatamente. No hebraico, eu estava vendo no hebraico, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que está escrito, se a gente fosse traduzir literalmente, amar a Deus de todo o teu muito. Assim, é uma tradução que ficaria até estranha. Você dá todo o teu muito para Deus. Fala, nossa, todo o teu muito. E aí acabou traduzindo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então a gente tem que entregar. A partir do momento que a gente entregar, as bênçãos vão sendo liberadas em nossas vidas. Aí a restauração vai acontecendo. Aí sim a restauração vai acontecendo. Enquanto a gente não entregar, enquanto a gente não falar para Deus que seja feita a tua vontade em minha vida, enquanto você não renunciar ao mundo, às coisas do mundo, as pessoas que você não tem como levar nessa jornada, as coisas elas não serão destravadas. A fé intensa é aquela fé que nos leva a entregar tudo a Deus. E a melhor decisão que nós podemos tomar. Você fala, olha, cansei de tentar do meu jeito, cansei de dar murros em pontas de faca. Eu estou entregando a Ti a minha vida, Senhor, para que o Senhor faça de mim o que o Senhor achar melhor, da forma como melhor lhe convier, que em mim seja feita a Tua vontade, que é justa, reta, perfeita e agradável, e não a minha vontade, pois a minha vontade é corrompida. A nossa vontade ela é contaminada, ela é corrompida pela queda. O Espírito de Deus que habita em nós, ele tem que tomar todo o controle e nós temos que diminuir e o Espírito de Deus tem que crescer em nós. Tem um louvor, que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. É isso que nós temos que entender, porque ou continua na mornidão e nada vai mudar. É o que eu tô falando. Ou continua na mornidão e nada vai mudar. E se você acha que tá bom, você ainda corre o risco de não ser salvo. Ah, pra mim tá bom essa zona de conforto. Tá, mas e a salvação? Que é o principal. Não adianta tá bom. Ah, não, tô com emprego bom, tá tudo bem no casamento, tal. Mas se você estiver na mornidão, como que fica a salvação? Nós devemos viver e morrer por Deus. Eu vou dar um exemplo de Zaqueu, para a gente caminhar ao fim. O exemplo de Zaqueu, Lucas 19. Deixa eu ver onde já está aberto Lucas. Vamos só mudar para o capítulo 19.
É muito interessante essa história. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então nós vemos que ele era rico, que ele morava num lugar excelente, Jericó, uma cidade boa, fortificada, onde só tinham casas bonitas, casas de pessoas ricas. Então Jesus entrou em Jericó, Zaqueu morava em Jericó, um lugar excelente, um lugar protegido. Zaqueu era rico, ele tinha de tudo. Ele era chefe dos publicanos, então ele também tinha status, ele também tinha um cargo de destaque. Será que ele não precisava de nada? Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Olha que interessante. Zaqueu tinha uma boa família, uma ótima casa, um emprego dos sonhos e era rico. Mas ele queria ver Jesus. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Olha o empenho de Zaqueu. Mesmo sendo um cara com nível elevado de destaque na sociedade, ele não se deteve e subiu numa figueira brava para ver Jesus, independentemente do que as pessoas poderiam pensar. Hoje o crente ele tem vergonha de andar com a Bíblia. Só de andar com a Bíblia ele já tenta esconder. Né? Zaqueu não. Zaqueu subiu numa figueira brava para ver Jesus. Não teve vergonha. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Olha lá, irmãos, mais uma vez o princípio de ofertar para receber. Quem que se movimentou primeiro para ter com Jesus, para encontrar Jesus? Zaqueu. Ele saiu de casa, ele não conseguia ver por causa da multidão e da baixa estatura, ele correu adiante da multidão, então ele saiu correndo, ele ultrapassou a multidão, ele subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então ele teve todo um empenho, todo um procedimento para ir atrás do Filho de Deus. E a retribuição, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Olha a resposta aqui do alto. Vocês estão percebendo a resposta do alto? A resposta da parte de Deus? Jesus sendo o Filho de Deus, o representante, o portador da palavra de Deus? Zaqueu fez de tudo para encontrar com ele. E aí teve a retribuição. Jesus falou: vou ficar na sua casa hoje. Aí sim Jesus se dirigiu a ele. As pessoas pensam: por que as minhas orações não são atendidas? Às vezes você está com a motivação errada. Às vezes você não está ofertando nada. Zaqueu, ele teve uma resposta. O próprio Jesus, depois de todo esse empenho, o próprio Jesus se dirigiu a ele. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha o mundo falando contra. Vocês estão percebendo aqui o padrão, irmãos? Todo mundo falando contra, falando mal. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. O povo fala, a família fala, os amigos falam, o vizinho fala. Mas nós não podemos nos deter. Nós não podemos nos deter. 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor,
estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha que interessante aqui. Jesus não pediu nada para ele. Jesus não fez igual ele fez com o jovem rico. Venda tudo. Por quê? Porque o próprio coração de Zaqueu, só com a presença de Jesus na casa dele, o coração dele já derreteu. Só com a presença de Jesus, que é receptáculo do Espírito Santo de Deus, sem limites, sem medidas, ele já foi assim: estou dando metade dos meus bens aos pobres, espontaneamente. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então ele já, assim, a presença de Jesus, a proximidade de Jesus, trouxe uma conversão para ele. O Espírito de Deus que habita em Jesus trouxe uma conversão para ele. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Agora, olha que importante isso, irmãos. Olha que importante isso. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Antes daquele dia, todos estavam mortos. Antes daquele dia, toda aquela casa estava perdida. Naquele dia, ele foi reconhecido como filho de Abraão, como filho da promessa. E termina com 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então Zaqueu, que morava em Jericó, uma excelente cidade, tinha uma casa muito boa, protegida, família, era rico, chefe dos publicanos, um cargo excelente. Ele que tinha, entre aspas, de tudo o que o mundo pode oferecer, estava perdido, estava morto. Mas ele se converte quando ele tem um encontro com Jesus e Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Aquela casa bonita, maravilhosa, era uma casa de mortos. E conclui: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Antes desse encontro com Jesus, toda aquela família estava perdida. Toda aquela família estava destinada ao lago de fogo e enxofre. Então agora nós vemos que buscar a Deus de todo o nosso empenho é o único caminho. A oferta de Abel é o que nós temos que fazer. A oferta de Abraão. A oferta de Maria, irmã de Marta, que ofereceu aquilo que era mais valioso para ela. Aquele perfume que custava 300 denários. Abraão, que ofereceu o seu único filho, herdeiro da promessa. Abel, que ofereceu das primícias e das gorduras de seu rebanho. Princípio de ofertar para receber, de dar para receber. Princípio da retribuição. Um confronto entre a nossa adoração e as nossas petições. 2 Coríntios, cadê? Aqui, olha que interessante. Lembrem-se, aquele que semeia pouco... 2 Coríntios... Deixa eu ver onde eu estou. Capítulo 9, versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, não igual a Caim, que pegou um fruto da terra por obrigação. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar,
não com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem oferta com alegria. É isso que nós precisamos entender e pôr em prática. Pôr em prática todos os dias. Aquele que tem, mais lhe será dado e terá em grande abundância. Mas o que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Pouco no sentido de não fazer nada pela obra, não ir buscar as coisas de Deus. Temos também 2 Coríntios 8:12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Hoje nós estudamos essa importante lição, qual tem sido a nossa oferta para Deus, quanto tempo que a gente dedica para as orações, quantas orações nós fazemos por dia. Daniel fazia 3 orações por dia, Daniel orava de manhã, à tarde e à noite. Ele tinha muito trabalho lá no reino. Ele trabalhava muito, ele era um conselheiro do rei lá na Babilônia. Ele tinha muitos afazeres. Ainda assim, mesmo tendo muitos afazeres, mesmo sendo conselheiro do rei, ele orava de manhã, à tarde e à noite. Ele fazia uma oferta de Abel a Deus. Então nós temos que reavaliar, pois ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo, irmãos, de corrigirmos as nossas rotas. Então temos que reavaliar qual tem sido a nossa oferta para com Deus. Se nós estamos... Todo dia a gente tem que pensar isso, tá? Se nós estamos fazendo a oferta de Abel, sem relutância, de coração, ou de Caim, cansado e por obrigação. Temos que pensar nisso todos os dias, lembrar do princípio bíblico de ofertar para receber, lembrar da oferta de Abraão, da oferta de Maria, irmã de Marta, lembrar de Jó adorando, depois que ele perdeu tudo, ele se prostrou com o rosto em terra e adorou a Deus. Vamos ficando por aqui. Agradecer primeiramente e especialmente a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui reunidos. Louvado seja o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e seu Santo Filho, que se assenta no lugar santíssimo à sua destra. Obrigado, Senhor Deus, por ter possibilitado esse encontro virtual entre os irmãos, por ter dado inspiração para este teu pequeno servo aqui, para este teu instrumento nas tuas mãos. Que todos possam ser abençoados pelo Eterno. Fiquem todos na paz e na proteção do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém.